Olá, eu sou o Laércio Esteves. E eu sou a Camila de Paula. Tudo bem, pessoal? E nós vamos falar sobre planejamento tributário. Exatamente. Só que antes do planejamento, nós vamos falar o que é um planejamento, né? Porque antes de eu pensar o que é um planejamento tributário, eu já sei o que é um planejamento ou não, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso. Então, o planejamento ele é um processo que a gente segue, né? De estabelecer metas, estabelecer objetivos, sempre futuros, montar estratégias. Né? Estratégias para que eu atinja um objetivo, né? Para que eu tenha ali dentro de um determinado tempo alguma coisa que eu queira alcançar. E o planejamento é sempre para o futuro, né? Porque futuro. O que aconteceu você não muda mais. Então, Exatamente. eu tenho um plano. Um plano para quê? Para lá na frente fazer alguma coisa. Então, eu quero comprar um carro. Não deixa de ser um planejamento para como comprar um carro, né? Então é um planejamento financeiro que você monta para comprar um carro, para comprar a sua casa. Sim. Aí você monta uma estratégia e isto é muito importante. Então tem planejamento escolar, tem econômico, planejamento urbano, até a prefeitura de Curitiba tem um planejamento urbano. Então, por exemplo, e aí olha, esse bairro agora vai ter esse perfil. Então eles montam um plano. Então vamos falar um pouquinho só sobre esses planejamentos antes de entrar no tributário? Claro. Quando eu penso, por exemplo, no planejamento econômico, eu estou pensando aqui em otimizar recursos, ter uma organização financeira, maximizar lucros, reduzir as despesas. Isso é tudo no meu planejamento econômico, certo? Claro. E aí, quando eu penso no econômico, eu vou pro familiar. No familiar, eu pensaria no que, mais ou menos, Laércio? Eu acho que familiar é como que você vai constituir a família, você vai ter filhos. Então, na realidade, tudo que acontece hoje, está acontecendo hoje na nossa vida, é resultado do nosso planejamento anterior. Sim, questão de saúde, né? De plano de saúde, de alimentação, para tudo isso, né? A gente entra no planejamento familiar, né? E sabe o que é interessante? Eu vejo assim, o tempo, né, de um planejamento. Então nós temos o mês, nós temos, por exemplo, o trimestre, nós temos o semestre, nós temos o ano. É aquilo que a gente chama de pequeno, curto e médio prazo, né? Isso. E no direito tributário não é diferente, é um planejamento normal. E por que se faz planejamento? Para você não ter surpresas, você tem que ter uma noção. Olha, todo mundo que monta um planejamento tem uma redução de custos. Sim, tem uma redução, por exemplo, se você planeja ter uma casa, provavelmente você vai pagar um valor menor do que você não fizesse um planejamento. Então, quando eu falo de planejamento em relação ao direito, eu estou pensando justamente na elaboração de estratégias e ações para alcançar determinados objetivos que eles já estão previstos na lei, né? Você já pensou um advogado, por exemplo, que não tem um planejamento assim no processo? Então, por exemplo, quando eu monto a inicial, eu já estou pensando, por exemplo, como o outro vai contestar. Sim, a produção da prova. Eu tinha uma professora que ela falava assim, quando você vai montar uma inicial, já pense na contestação. Isso. E o que ele vai falar, eu já me adiantei em falar. Já se adiantou. E você já está pensando na prova, está pensando na audiência, pensando no recurso para o tribunal, do tribunal para Brasília. Sim. E você tem uma dimensão de tempo, né, Camila? Porque assim, que nem a gente tem processos que, aqui no escritório mesmo, né? Sim. Que se iniciaram antes de eu ter nascido, por exemplo. É verdade. Só que hoje a gente já tem processos também com perspectivas muito maiores, né, Laércio? E tudo isso vem de um plano, de uma estratégia. Sim, um plano de ação que tornou isso muito mais rápido, que nem tem ações que a gente entrou em 2019, 2018, e ali em 2020 e 2021 já estava saindo honorários, não era mesmo? Então, tudo decorrente de um plano. Sim. E aonde a gente quer chegar isso aí para o direito tributário, né? Então, o que é um planejamento para o direito tributário? Só que o direito tributário, eu penso o seguinte, não adianta você só conhecer direito tributário, porque o direito tributário ele tem um irmão siamês, que é o direito civil. Eles andam sempre juntos, né? Sempre juntos. Então, o direito civil, assim, eu acho que é o direito dos direitos. Então, e o direito tributário derivou dali. Um exemplo, um contrato de compra e venda, ele tem um reflexo tributário. Um contrato de locação tem um reflexo tributário. Mas espera um pouco. Pode continuar. Não, eu ia falar, né, que a gente pensa em contratos, em propriedade, em responsabilidade civil, tudo dentro do direito civil. Isso. Mas que vai gerar reflexo onde? No direito tributário. No direito tributário.
E nós, como advogado, como os contadores que elaboram planejamento também, tributário, né? então é indispensável o conhecimento do direito como um todo. Por exemplo, até o direito trabalhista, se você parar para pensar, ele tem reflexo na contribuição previdenciária. Sim, Então, com na certeza. contribuição que a empresa faz sobre a folha, então, o conjunto de conhecimento para montar um planejamento, ele às vezes envolve conhecimento do tributário, do civil, do trabalhista, do conjunto. E é por isso que um advogado ele se torna tão importante nessa fase, né? De Perfeito. desenvolver um planejamento tributário para a empresa. Porque eu estou pensando ali no desenvolvimento de estratégias judiciais, de estratégias que são realizadas no âmbito interno do escritório, né, Laércio? Sim. Tudo para alcançar uma solução mais favorável para o cliente. Se eu vou conseguir reduzir uma carga tributária, se eu não vou, se eu consigo escolher outro regime que seja mais favorável. O que eu acho que é importante também, vamos supor, nós temos um planejador, né? Que vamos supor, um planejamento tributário, tem que ter um planejador ou mais de um planejador. A coisa mais importante de um planejador é ter um diagnóstico. Aí eu penso lá no médico, Camila. Por exemplo, quando você vai no médico, ele tem um planejamento para você. A primeira coisa que ele quer fazer, um diagnóstico. Nesse diagnóstico, ele vai avaliar o quê? Quais são os remédios, qual é o tratamento que você vai ter. E aqui, quando nós estamos falando em planejamento tributário, no planejamento existem muitas escolhas. Assim, ó, no diagnóstico tributário, eu poderia falar ali, por exemplo, da escolha de um regime ou então de uma operação que é mais favorável para o cliente. Não daria pra gente entrar nisso, Lar? Sim. Por exemplo, eu quero comprar um carro para a empresa. Será que compensa eu comprar um carro para a empresa ou será que compensa eu utilizar do transporte de Uber, de táxi? É verdade. Vamos supor, tem uma empresa que tem a equipe de vendas, por exemplo. Será que é melhor, se todos os vendedores têm que ter um carro para visitar o cliente, Sim. Este carro, será que ele é melhor comprar o carro ou alugar um carro? Alugar um carro. Então aí vem duas coisas, vem o diagnóstico econômico, Sim. né, da operação E o também tributário. e o tributário. Aonde que é maior o tributo? Antes da gente só falar nisso, deixa eu te falar um exemplo que ele é real. Sim. E ele é muito básico, que ele é aqui no nosso próprio escritório, que tem a combinação do diagnóstico econômico com o tributário. Nós utilizávamos impressoras aqui no escritório que eram nossas. Nós tínhamos comprado essas impressoras. Só que o custo com toner, o custo com papel, com manutenção, com tudo era muito alto. E aí, fazendo esse diagnóstico interno do escritório, Sim. a gente conseguiu uma economia muito grande porque a gente resolveu alugar impressoras. Chegamos à conclusão, vamos dizer, o diagnóstico levou a um raciocínio econômico. Sim. E um raciocínio tributário. Então, sabe o que é interessante a gente pensar? Que você também pode fazer isso. Quantas empresas você pode atender, quantas empresas você consegue diagnosticar, trazer uma economia enorme para a empresa e ganhar também com isso altos honorários, não é mesmo? É porque, voltando aqui, né, um contribuinte hoje que aluga, todo aquele aluguel que ele paga já é uma despesa dedutível. Sim. No próprio mês. E quando você compra um carro, você demora 60 meses para depreciar aquele carro. E você sabe que tem gente que nem sabe que algumas despesas são dedutíveis, não é mesmo, Isso, é verdade. É por isso que você precisa ter um planejador, você precisa de um advogado ali para te ajudar, para te instruir nesse sentido. E esse diagnóstico aí, ele é importante. Uhum. E o diagnóstico, na realidade, não se faz assim de forma isolada. Só vou analisar essa questão. Como o médico ele faz uma análise, assim, ele pode ser um cardiologista, mas ele faz uma análise muito maior. Então ele vê várias coisas, como um planejador tributário, ele tem que entender a parte econômica da empresa. Sim. E tem que entender também a parte do direito civil, do direito trabalhista. E o tributário, claro, é o direito mais importante, mas ele não pode ser interpretado de forma isolada. Eu acho bem interessante o senhor ter dado o exemplo do médico, porque assim, você chegou no médico, o médico não vai dizer, você está com dor de garganta, vou te receitar um cataflã. Não. Ele vai esperar que você fale, que ele vai te avaliar ali, olhou a garganta, realmente é aquilo. Aí sim ele vai trazer quais são os métodos mais favoráveis para resolver aquele problema. É verdade. No nosso planejamento é a mesma coisa. Primeiro você vai olhar as receitas da empresa, você vai olhar as despesas da empresa, vai olhar aquilo que você pode deduzir, o que não pode deduzir.
Não é verdade? E assim eu falo, ter um plano é você ter assim um mapa, um guia para ser seguido. Então, sem um mapa, um guia, você não tem assim uma... Olha, deixa eu só contar uma situação assim, coisa de gaúcho, tá? Tem Essas histórias são boas. Tem um livro que se chama O Vaquiano. E esse vaquiano é um termo chamado lá no Rio Grande do Sul como um guia. E ele fala o seguinte: todo mundo tem que ter um guia. Sim, então, esse isso é guia, isso é uma coisa que vem lá, sempre tem alguém para traçar uma estratégia, montar um plano para se chegar a um lugar. Porque não basta você saber as regras, né? Tem você que ter uma direção. Tem que ter a direção, tem que saber qual que é a melhor escolha, qual que é o melhor momento, qual que é o momento mais adequado de forma econômica, de forma, né? Que ele falava nesse livro que a escolha do caminho é mais importante às vezes do que aonde vai se chegar. Aonde você vai chegar. É que nem quando dizem, né? É mais importante quem tá caminhando do seu lado do que o resultado final, né? Então, essa escolha aí é muito importante. E essa escolha, e tem o tempo do planejamento, né, Camila? Sim. Vamos supor, falando do planejamento assim tributário, tem uma coisa, a nossa legislação, ela elegeu o ano. Então, por exemplo, o ano de 2024. Curto prazo. Então, por exemplo, quem escolheu, quem não escolheu, não escolhe mais em 2024. Não tem o que fazer. Porque é em janeiro que se faz todas as escolhas. Então tem um momento para fazer. Então, deixa eu tomar um pouquinho de água. E assim, né, Lérgio? É importante você pensar ali no curto, médio e longo prazo, dependendo das necessidades e dos objetivos que a empresa quer atingir. Um exemplo, você fez uma escolha em janeiro, só que no mês de abril, vamos supor, apareceu essa questão do carro aí. Nós vamos comprar o carro ou nós vamos alugar o carro? Já é um planejamento de abril. Só que esse planejamento está ligado ao primeiro planejamento. Sim. E em relação aos objetivos desse teu planejamento, também é necessário pensar, né? Ali, que eu tenho que ter economia, que eu tenho que evitar desperdício, evitar, né? Olha, eu fiz aqui uma coleta de objetivos de um planejamento tributário. Então. A primeira coisa que existe é a economia de dinheiro. Porque quem não planeja, quem não faz planejamento tributário, pode não ter economia de dinheiro. Evitar surpresas fiscais também é um item, não é? Claro, porque se você leva a tua vida de qualquer jeito, se você, por exemplo, não faz um planejamento tributário, você pode ter uma surpresa da Receita Federal. Melhorar a qualidade das decisões. Você só melhora a qualidade das decisões quando você tem conhecimento. E também, se for possível, recuperar tributos, né, que foram pagos a maior. Dentro do nosso sistema, né, ele é cheio não de armadilhas, mas você tem muita recuperação tributária para fazer, você tem muita interpretação da legislação, e isto, se você não estiver ali acompanhando, não tiver com esse conhecimento, eu acho que você acaba perdendo dinheiro. Tem até um exemplo que eu vou dar mais pra frente com mais detalhes, mas eu acho até interessante a gente citar aqui, né, de recuperação, que ela não é exatamente recuperação tributária, tá? Mas é um caso que a gente tem aqui no escritório, que ele é muito recente, que eu ganhei agora, que o nosso cliente, ele fez o pagamento de vários tributos, né, que foram inseridos ali de forma maior. Na base de cálculo? Na base de cálculo, exatamente. E agora a gente fez uma restituição só da parte maior, que estava dando mais de 2 milhões de reais. Para você ver, né, uma regra não observada. Uma regra não observada estava gerando ali um custo muito alto. Se você for pensar que ainda ele não parou de pagar, ele ainda está pagando, né, depósitos judiciais, então daqui a pouco a gente chega em 3 milhões. Sim, olha só. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aqui, uma coisa que a gente vai falar agora, quais são os erros mais comuns dos contribuintes? Olha só. Olha, alguns erros a gente merece citar aqui. Porque merece, a gente até fez uma lista aqui. É isso que eu ia falar, eu ia pegar aqui um modelinho que a gente tem pra ir citando em tópicos, né? Pra ficar mais fácil, claro. mais claro. Que nem eu tenho aqui, ó, por exemplo, não tomar conhecimento das regras tributárias, que foi uma coisa que a gente citou. Antes de fazer os negócios, Antes né? de fazer os negócios. O que eu já tive aqui, boa parte das pessoas, Laércio, Camilo, você tem que fazer um contrato assim, assim, assado. E aí a gente vê e fala, mas essa não é a melhor. Você já pensou na questão tributária? Sim. Aí a pessoa, não, eu não pensei. Falei, não, nós temos que primeiro pensar, antes de tomar uma decisão,
pense qual é o futuro tributário daquela decisão. Eu acho que a gente até comentou na live passada que tinha um cliente nosso que ele estava fazendo exportação de avião. E aí ele falou, eu vou exportar... Importação, menina. Tava importando desculpa, avião. doutora. Tava importando avião. E o que ele falou? Eu vou importar direto pro meu estado porque já chega onde que eu quero. Será que era a regra mais... Não era. Não era, porque se você importasse, por exemplo, pelo Espírito Santo, você conseguiria reduzir ali na carga tributária. A carga tributária. Então, olha só quanta coisa que tem, né? Então, você primeiro conferir, conhecer a regra tributária, até para comprar uma casa, né? Tem a questão do ganho de capital, para vender uma casa, tem... Nossa, tem tanta coisa para você ver. Não só conhecer a regra, Laércio, mas eu acho que é importante citar também a atualização na legislação, né? Olha, existe a mudança, né, de legislação, muda. Que nem, por exemplo, tem pessoas ainda, Camila, que estão pensando que a tributação do ganho de capital é 15%, não. Tem uma tabela nova que fez uma progressão, 15% é a primeira alíquota, a última alíquota é 22%. Sim. Então, o sistema tributário nosso ele é muito dinâmico. Isso é só um exemplo, mas tem tanta novidade assim, e eu falo que às vezes também tem a lei, tem a dúvida da lei, tem a interpretação da lei, a interpretação muda e você está com a interpretação velha, né? E aí você já poderia estar se beneficiando há muito tempo e você não tá, porque é aquela legislação ali da antiga. E aí outra coisa também é achar que você pode se aproveitar dos prejuízos que você tem para pagar tributo. Será que é um item que é válido? É válido. Eu ouço muita gente falar sobre isso. Camila, olha, pensa o seguinte, você inicia um negócio, o primeiro ano você não tem lucro. Sim. Então, se você, por exemplo, escolher, só vou dar um exemplo, assim, nós vamos falar mais para frente. Você optou o primeiro ano pelo lucro presumido. Sim. E você vai tributar lá 8% do seu resultado. Se for prestador de serviço, 32% vai ser o lucro tributável. Mas se você tivesse optado pelo real, como é o primeiro ano teu, você vai ter um resultado negativo, porque você tem um investimento significativo nos primeiros anos. Então, a escolha errada... Gera uma consequência, Gera uma consequência de pagamento de tributos. Então, quando você fala, olha, um ano ruim para você é um ano que você teria que pagar pouco tributo. Sim, e não muito tributo. É diferente, né? É diferente. Então, saber aproveitar esse prejuízo, essa situação desfavorável para você, às vezes tem que ter uma combinação de regime tributário. E sabe uma coisa também que é um erro muito comum? É quando a pessoa ela só pensa no imposto. É. Nem, eu tenho que pagar o imposto de renda lá no final de maio. Mas eu esqueço que eu tenho PIS, que eu tenho COFINS, que eu tenho ICMS, INSS. Às vezes, numa compra de imóvel, o pessoal esquece o próprio ITBI. O próprio ITBI. É. Ou pensa só no ITBI, mas esquece que depois do eu posso... imposto de renda, do ganho do capital. Exatamente. É o conjunto. Caso de herança, né? Que, por exemplo, as pessoas estão preocupadas com o ITCMD e esquece do imposto de renda. E até é muito interessante a gente fazer essa análise, porque assim, no caso do ITCMD e do imposto de renda, às vezes, dependendo do ano, né, de um imóvel, por exemplo, que vai ser, né, ali motivo de partilha, eu consigo até abater o imposto de renda, eu não tenho ganho de capital. Claro. Né? E as pessoas não pensam nisso na hora de declarar o valor do bem. Quando você tem uma análise ali, um diagnóstico tributário avaliando aquele bem específico, né, Laércio? Sim, e Isso o conjunto trazer... de tributação, né? Isso vai trazer um resultado muito significativo e muito preciso para aquele caso, né? E sabe que uma outra coisa, um outro erro que as pessoas cometem muito, vamos supor, a pessoa está endividada, né? Ou acabou de receber um auto de infração ali, será que aquele é o melhor momento para pagar? Porque a Receita, tanto a Receita Federal como estadual, tem os planos de pagamento, que chama parcelamento. Então, será que pagar à vista ali ou parcelar, né? Olha, o que eu já vi, não estou dizendo que isso é certo, você chega no final do ano, você tem o 13º e você tem os tributos para pagar lá no mês de dezembro. Será que você deve buscar um empréstimo bancário para pagar o 13º ou você atrasa os impostos daquele mês e faz um parcelamento de 60 meses seguinte, né?
Porque quando você tem um planejamento, você vai olhar a taxa de juros que está sendo aplicada ali, Isso. qual seria a multa pelo atraso. Então, tem toda uma análise do que é melhor, né? Então, esse diagnóstico que é importante. Sim. Vamos supor, e também tem situações que você tem geralmente quando troca governo, este ano mesmo com o governo, por exemplo, Lula, apareceu vários parcelamentos tributários com desconto de multa, de juros. Então, qual é o momento oportuno para você fazer um parcelamento, para você fazer uma transação tributária? E é justamente por isso que a gente volta ali na questão, né, do que o senhor falou no começo. Será que é interessante já pagar todas as dívidas que eu tenho? Talvez não, talvez eu consiga entrar dentro de um parcelamento, né? Perfeito. E esse parcelamento acaba sendo mais favorável. Nem a gente teve ali, não é em relação à empresa, mas não foi o ano passado que o governo lançou o plano ali para que os devedores insolventes pagassem suas dívidas com até 90% de desconto? Então, para você ver, são oportunidades que aparecem. E planejamentos para saldar aquelas dívidas. Lembra, nós estávamos até no restaurante, daí o empresário chegou e falou: nossa, se eu tivesse atrasado os impostos, agora eu pagava tudo sem multa e sem juro. Para pagar os impostos, a folha, eu fui no banco. Eu não precisava ter feito isso. Para você ver que quando aparece... Só é importante lembrar que a gente não está falando que não é para pagar, né? Não. Sempre tem que pagar, mas de repente aconteceu, né, ali um imprevisto que a pessoa não conseguiu pagar. Então, qual que é o melhor método para sair dessa... confusão, né? Aí sim a gente faz essa análise, né, Lérdio? E sabe que tem muita gente também que às vezes confunde, a gente vai falar mais pra frente, né? Se planejamento e sonegação é a mesma coisa, não é. Mas nós vamos falar daqui a pouco. A gente vai falar daqui a pouco. De forma mais específica, mas esse é um ponto muito bom, porque a gente acaba entrando numa linha tênue entre sonegação e o planejamento. Depois a gente cita sobre isso. Vamos só continuar ali? Então, a coisa mais importante, né? São esses erros do contribuinte. E o que eu acho que deve fazer antes de tomar de qualquer decisão? O tal do diagnóstico, né? O diagnóstico fiscal, né? Porque fiscal. A gente está falando do direito tributário, então envolvendo ali o conjunto de tributos, tudo, né? Antes de tomar qualquer decisão, faça um diagnóstico, veja o conjunto, né, de tributos, o que você ganha, o que você perde, antes de tomar uma decisão. Nunca tome uma decisão precipitada sem ter um diagnóstico. Sim. E aí vamos falar um pouquinho sobre os fatos. Vou até pegar aqui, ó. Fiz um roteirinho, né? A gente tem um roteirinho aqui pra seguir, pra ficar mais organizado com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre os fatos econômicos passíveis de planejamento, né, Lérdio? Vamos supor aqui, então, sobre o primeiro fato. Aqui a gente tem o lucro líquido. Vamos falar uma coisa do legislador, né? Sim, é bem importante. O legislador, né? Às vezes a gente olha aquela Câmara dos Deputados, o Senado, e a gente tem uma visão assim deles como se não soubesse o que estão fazendo. E na verdade eles têm um raciocínio até o melhor. Porque hoje, quando você fala lá com o legislador, você escuta o legislador, ele fala assim, não, olha, sobre o lucro nós estamos tributando em torno de 33%, 34%. Aí ele tem uma visão assim, ele divide, eu já vi na minha interpretação, o legislador na reforma, antes da reforma, o que ele enxerga, né? Quais são os fatos econômicos que nós vamos tributar? Lucro líquido. O lucro líquido, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Aí o que ele falou? Em cima do lucro líquido... Eu tenho duas coisas aqui. Eu tenho imposto de renda... Imposto de renda. E CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então ele enxerga dessa forma. Então se ele quer onerar muito o lucro líquido, ele põe uma alíquota maior, uma alíquota menor. E até falando nisso, né, que nem se eu penso, por exemplo, no imposto de renda. O imposto de renda pode levar até 34% de uma empresa, não é? Pode. Tipo assim, de todo o teu esforço, você transfere 1/3 lá para o fisco federal. 1/3, basicamente, né? Muita coisa. E aí, numa pessoa física, eu tenho o quê? Até 25%, mais ou menos? Mais ou menos. Você tira as deduções. Em regra, né? Em regra, uma renda alta, né, Camila? E aí, da CSLL, a gente tem um percentual, esse eu não lembro de cabeça, quanto é? É 9%. 9%. E o restante é imposto de renda. Tá, eu pego e entro numa segunda etapa, que é ali no valor agregado. Então, olha só, quando a gente fala em IVA, né, o legislador, ele enxerga diferente. Olha, hoje nós temos o valor agregado. Então, hoje, no sistema atual, o legislador, nós temos o ICMS, temos o IPI, o PIS e o COFINS.
se eu penso ali no ICMS, eu tenho uma graduação, né? De 4% a 27%. Isso. Aí eu já vou pro IPI, o IPI ele vai de 0 até 250%. Né? O IPI é o imposto que incide sobre o produto industrializado. E né? ele é bem alto. E aí quando eu vou pro PIS, o PIS já é um pouco menor, né? 1,65, é isso? Isso, e o COFINS 7,6. Mas veja bem, são tributos que incidem sobre o valor agregado, ou seja, sobre aquilo que você agrega à empresa. Claro que esse conceito de valor agregado não é tão simples, mas o legislador enxerga de forma simples. Sim, ele faz uma previsão ali simples, né? Sim. E aí eu vou lá no faturamento da empresa, no faturamento da receita. Ele tem de novo 3 tributos, né, Lérgio? Então ali o que eu posso pensar? Mas Camila, ó, o legislador, quando ele escolhe tributar o valor agregado, ele meio que abre mão da receita de tributar o faturamento. Faturamento, exatamente. Isso. Então a gente tem 2, né? A primeira parte a gente falou ali da receita faturamento. Agora a gente tá falando Não, ao contrário, né? A gente falou do valor agregado e agora tá falando da receita ou faturamento, isso. Quando a gente entra na receita ou faturamento, eu também penso, né? Ali em PIS, COFINS e ISS, o prestador de serviço. E o último, Camila, a folha... Só vamos citar, né, ali os valores os percentuais, né? É verdade. O PIS, de 0,65? O PIS 0,65, o COFINS 3%. E 5% de quê? ISS. De ISS. Se você for somar tudo isso, você vai acabar chegando num percentual grande também, Sim, sem dúvida. Além do imposto de renda, né? Claro. Aí, por fim, a gente entra agora, né, na folha de salários, né? Que é bem importante mencionar. Então, veja bem, a folha de salários, em regra, tem a contribuição da empresa, que é em torno de 28%. 28%, né? Nossa, E para o funcionário também tem, que é em torno de 7,65%. Certo. E mais o fundo de garantia. Embora o fundo de garantia ele não seja um tributo, mas ele faz parte, né, de um recolhimento, de uma entre aspas, tem um percentual aí, né? De 8% sobre a folha. 8% é um valor muito alto. Vamos só raciocinar. Então, o legislador, ele escolheu 4 fatos econômicos que ele acha muito relevante. Então, quando você fala em planejamento tributário, você tem que raciocinar com a cabeça do legislador. Exatamente. Então, o legislador ele fala lucro. Sobre o lucro, eu vou tirar uma parte. Quando ele fala o valor agregado, eu vou tirar uma parte para o fisco. Quando ele fala de receita, tira uma parte. E o planejamento tributário, ele tem que entender este fato aqui para você entender qual é o melhor lucro, o que o legislador quis com aquilo. Sim, e quando a gente fala da reforma, né, Laércio, eles estão reformando justamente essa tabela que a gente falou, essa tabela de fatos econômicos ali que são passíveis do planejamento. É verdade. Olha só, dentro do IVA, hoje ele tá do IVA do IBS e do CBS, ele está juntando o faturamento e o valor agregado junto. Tá colocando junto. E agora, quando eu penso no imposto seletivo, onde que eu vou incluir o imposto seletivo? No faturamento. No faturamento. E olha o que ele fez com o imposto seletivo, né? Ele escolheu determinados produtos e escolheu determinadas empresas e ele vai fazer uma tributação sobre a receita daquela venda daquele produto. Inclusive, já que a gente tá falando nessa tabela, deixa eu só avisar o pessoal aqui que se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar essa tabela para vocês, tá? Claro. Inclusive, quem comentar aqui que quer a tabela, a gente vai enviar a tabela também, tá bom? Que aí vocês conseguem acompanhar ali qual é o fato, qual é o tributo, qual é o percentual, a alíquota, né, Lérgio? Porque o sistema tributário ele não é confuso. Quando você parte do raciocínio do legislador, por exemplo, um deputado, o que pensa um deputado? O deputado ele tem um resumo, assim, então ele tem os fatos econômicos na cabeça dele, esse fato econômico eu vou tributar com tanto, aquele outro com tanto, e aí eu acho que aí quando sai esse monte de legislação, é tudo parte daquele raciocínio lá do início. Pelo legislador. E quando a gente pensa que o legislador ele tem uma facilidade, uma simplicidade de enxergar, é muito mais fácil você montar um planejamento, né? Porque tá ali, tá o fato, tá a alíquota, tá o tributo. Eu já tenho essa visão macro do legislador, não é mesmo? Claro. E aí sim a gente vai ver aonde tem o imposto, aonde que eu quero entrar, aquilo que eu posso aplicar dentro da minha empresa ou dentro da empresa do meu cliente, não é mesmo? Agora, falando em planejamento tributário, né, Camila? O que é importante?
Então nós aqui... Pera, rapidinho, só antes da gente pular, só mencionar que no Simples Nacional, eu acho bem legal É isso, legal, porque... até pra gente entender a reforma tributária, né? No Simples Nacional, o legislador ele juntou tudo, então tem um pedacinho ali de faturamento, tem um pedacinho de receita, um pedacinho ali da folha de salários, né? Tá tudo bem resumido. E detalhado, agrupou tudo também. e cobrou tudo junto numa alíquota só. É verdade. Isso é bem interessante, né, Sem Laércio? dúvida. E isso é o pensamento do legislador. Exatamente. O que nós vamos falar agora? Veja bem, nós ainda nem começamos, né, não passamos nenhuma dica de planejamento tributário. E o pessoal deve estar perguntando, mas quando que vocês estão falando tem que planejar? Ah, não, agora vem a parte interessante. Sim. Mais interessante, eu diria. Nós vamos falar que é uma coisa das oportunidades tributárias disponíveis. Então, assim, essas oportunidades, elas podem variar, né, Laércio, em grau e complexidade também, não é? E o pessoal pergunta, mas o planejamento tributário tem risco? Tem. Muito risco. Então, às vezes, nas escolhas, assim, por exemplo, vamos supor, você está diante de um tributarista, ele faz lá, ele tem um rol de restituições, assim, aí você fala, mas será que eu devo fazer tudo isso que ele está falando? E isso aqui, o que nós aqui criamos um critério, né? Que você tem que entender. Quando você vê nas próprias redes sociais hoje, tem tanta oferta de redução tributária, né? Assim, tem muita coisa. Tipo assim, hoje, se você analisar, será que tem 100 teses de restituição tributária? Eu acho que tem. Então, aí você fala, o fulano me ofereceu restituições de PIS e COFINS e fez uma lista. Vem um outro de imposto de renda, outro de ICMS com uma lista, né? E sabe por que tem tanta tese? Porque assim, a gente vai entrar nas oportunidades, desde aquelas que já estão previstas na lei, né? Que estão bonitinhas ali, que elas são claras, digamos assim. Muito claras. Até aquelas que são vindas de decisões judiciais, por exemplo. Umas remotas, teses né? Novas, teses remotas, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que reconhecer essas oportunidades e a gente também tem que fazer um diagnóstico do grau. Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é médio. Então, por que acaba acontecendo? Eu já vi muitas pessoas falar, nossa, assim, levei uma invertida do fisco. E eu fiz uma restituição tributária lá, eu fiz um planejamento tributário que eu poupei de imediato 1 milhão, aí vem uma conta de 3 para pagar, Camila. Eu já vi essa situação. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, né, Laércio, a gente está falando ali de você reconhecer as oportunidades, de você fazer um diagnóstico, uma interpretação, né, de você saber o melhor momento para se utilizar ali daquela oportunidade para o seu cliente, né? Olha aqui que nós fizemos uma lista, que essa lista eu acho que você tem que ter. Não é uma lista de restituições, é uma lista de risco, né, Camila? De grau de risco. De grau de risco, ó. Só é importante lembrar aqui, né, Laércio, que são oportunidades que a gente encontra. Jamais é uma maneira de burlar a lei, né? Não. Porque tem gente que pensa em planejamento como, deixa eu ver como que eu vou conseguir burlar. Não é isso. É dentro da lei, eu vou ver como eu posso, né? E eu acho o seguinte, tem restituições boas, restituições seguras e restituições pouco seguras, né? Pouco seguras, arriscadas. Olha aqui, o que nós fizemos aqui, né, Camila? Ó, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu até pegar aqui a minha colinha, que daí fica mais fácil pra gente acompanhar, né, pessoal? Vamos lá. Aqui. Graduação de oportunidade. A oportunidade está ligado ao risco. Como nós falamos hoje, dentro aí do sistema você tem uma lista de restituição de PIS e COFINS, tem restituição de ICMS sobre a folha de salários, todo mundo propondo uma série de restituições. 15 dias que antecede o auxílio-doença. Isso. Um monte de coisa. É muita coisa. Então, às vezes gera até uma confusão na hora, vou fazer essa restituição ou não vou fazer essa restituição. Então, assim, eu só vou mencionar as que a gente tem e aí a gente entra nelas. Pode ser? A gente tem alta. Não, espera um pouco, mas isso é a graduação, né? É a graduação. Se você deve fazer ou não deve fazer. Isso. Então tá, só vou falar das graduações, daí a gente entra em cada uma pra citar. Perfeito. Né? Então a gente tem aqui alta, média, média baixa, baixa alta e baixa. Isso. Certo? Então cada uma é uma classificação. Sim. Vou colocar só um exemplo bem simples assim.
Vamos supor que você optou lá pelo lucro real e tem a depreciação de uma máquina. Eu devo fazer? Claro que você deve fazer. Todo mundo concorda, a lei prevê que você pode fazer. Pode fazer. As decisões judiciais são nesse sentido. Então seria alta. Alta. Então eu devo fazer. Sim. Agora vamos supor a só alta, né? Que é já uma classificação abaixo. Ela é assim, quando você tem uma previsão na lei, né? Mas você tem uma interpretação que ela tá controversa ali dentro do fisco. Isso. Não é? Um exemplo, nós temos muitas vezes o fisco, tem a Receita Federal. Então, por exemplo, tem uma região fiscal interpreta a lei de uma forma e por aquilo você não poderia fazer aquela restituição tributária, fazer aquela dedução. Lá na jurisdição de São Paulo, uma interpretação diferente. Aí, o que você faz? Aí nós fizemos uma classificação. Está expresso na lei, mas a divergência de interpretação está impedindo impedindo não. Está assim, te gerando uma insegurança. Então a gente baixou, essa restituição ela deve ser feita, mas deve ser classificada como alta. Como alta, sim. E aí quando a gente entra na média alta, por exemplo, a gente tem ali uma interpretação de legislação que é objeto de divergência entre o fisco e o contribuinte, mas que a gente tem ali uma decisão judicial que ela é favorável em segunda instância. Em segunda instância. Então, por exemplo, não tem uma posição do Supremo, nem do STJ sobre aquele tema. E a pessoa está ali propondo, o tribunal já decidiu assim, lá já decidiu assim, nós podemos fazer essa compensação tributária, nós podemos fazer essa dedução. Então, veja bem, não é uma alta, já é uma que tem média alta, já tem uma percentagem de risco aí. E lembra lá no início que eu citei de um caso do cliente? Sim. Eu acho que aqui a gente consegue incluir, porque vamos citar aqui um caso que é muito interessante. Você já tem uma decisão na STJ, você pega ali no CARF, né, Laerd? Você já tem uma decisão no CARF, você pega o TR4, que é o nosso caso, você também tem uma decisão. Então, mas a União ela ainda é contrária. Nesse caso aqui, eu posso citar, então, os descontos que eles são fornecidos após a emissão da nota fiscal. Sim. Porque o que acontece? Que não tem incidência de PIS e COFINS, Não tem incidência de PIS e COFINS. Ele é um retorno financeiro que ele tem uma forma de desconto, não é mesmo? Isso. Só que essa discussão ali da incidência ou não de PIS e COFINS, tá, Laerd? De PIS e COFINS sobre o desconto, ele vai incidir ou não vai? Essa era a discussão e a União diria que entra porque a União, ela entende que é uma receita, mas não é uma receita. Não, e tem decisão, né? Nós estamos com decisão do CARF, decisão do TR4, do STJ também. Tanto é que a gente já tem essa decisão que a gente já ganhou. Esse foi o caso que eu citei agora, que a gente tá ali em 2 milhões. Um barulhinho. Em 3 milhões de reais. Porque a gente ganhou justamente por causa disso. Porque ela é uma tese que tem ali média alta, né? Isso. E tem decisão no CARF, no STJ, tem decisão no TRF4. Todo mundo já está decidindo nesse sentido. Só que a União, ela ainda é contrária. Então é uma restituição que a gente entende que poderia ser feita com uma margem boa de segurança, né? Sim, ela pode. E não é um processo que você consegue fazer, né, Laerd? São vários nesse sentido. Tem a interpretação aqui. E só né, entrando aqui pro pessoal que está assistindo. Tem gente que advoga para concessionária e não sabe disso. Então, para as concessionárias, essa é uma tese ótima. Se você é advogado, se você quer atuar no mercado tributário, essa é uma tese muito Nossa, como diz, com uma elevada classificação, né? Elevada classificação de sucesso. Todas as que a gente entrou, a gente ganhou. Sim. Então, e tem a média. Essa é uma interpretação divergente entre o fisco e o judiciário. E às vezes o judiciário é uma coisa engraçada, às vezes você não tem segurança, porque vamos supor, um tribunal está decidindo de uma forma, o outro está decidindo de outra, e você tem uma insegurança, você fala, nossa, parece que está meio a meio esse negócio aqui. Eu não sei se eu faço, se eu não faço. E sabe o que eu consigo pensar aqui nessa média? Não é de agora, mas eu consigo pensar no DIFAL. O que é o DIFAL? Ele é justamente o diferencial, né, da alíquota ali de ICMS. No começo, né, Camila? No começo, ali depois em 2017. Isso. Porque assim, no começo ali em 2017, quando os contribuintes eles entraram com a tese, né, justamente para discutir, lá ela era,
aí média. Média. E agora, quando já foi decidido, Ela ele caiu pra alterou, baixa. Ela caiu pra baixa. Quer dizer, é uma coisa que você não deve fazer mais. Sim, tava interpretando de um jeito naquela época, lá em 2017. Isso. Agora a interpretação já é diversa. Então, essa questão, por exemplo, e as teses, assim, elas mudam. Ó, uma coisa que eu tenho pensado assim, ó, as pessoas, uma decisão de primeira instância. Eu não dei, o contribuinte fala, eu não vou levar em consideração porque lá no tribunal muda. Às vezes não é bem assim. Vamos supor, hoje, vamos analisar uma decisão, por exemplo, de um tribunal, ou de justiça, de CMS, ou do Tribunal Regional Federal. A possibilidade de mudança lá na terceira instância não é tão fácil assim, não. Não, é um negócio que ele já se torna mais complicado, né? Você está trabalhando contra... por exemplo, se o tribunal já formou uma opinião, eu classificaria isso aí como uma baixa alta, ou seja, a tua dificuldade de reverter o quadro já é difícil. Mas pera, volta ali, a gente citou agora a média, vamos falar só um pouquinho da média baixa? Tem a média baixa, é verdade. É a interpretação divergente entre o fisco e contrária no tribunal, que aliás, a média baixa é essa que eu estava falando. Tá, entendi. Então o senhor já estava nessa, porque assim... eu pulei aqui na tabelinha. Você fala de uma divergência ali, né, entre o fisco e o contribuinte, mas a jurisprudência, você já tem uma jurisprudência contrária que está estabelecida nos tribunais, né, no TJ, por exemplo, né? Claro. Então, até nesse caso aqui, uma coisa que a gente pode citar, lembra aquele planejamento que a gente fez outro dia de ICMS, ST? Verdade. ICMS, ST, a gente poderia englobar a aqui gente, nessa média baixa. a gente fez um parecer, né, que estava ocorrendo uma retenção na fonte e o Tribunal aqui de Justiça do Paraná já falava o seguinte, olha, o fisco está certo e o contribuinte substituto está errado. E aí qual a conclusão que a gente chegou? E lá no STJ ainda não tem uma definição, mas falou, olha, nós achamos essa tese temerária, porque o tribunal é contra. Porque as pessoas têm muita argumentação, mas quando você vê, quem é que valida uma interpretação de uma tese, se ela é de alto risco ou não? Eu entendo que é o próprio Poder Judiciário. Sim, é ele que vai decidir no final das contas. Então, para essa tese, a gente poderia dar uma nota de 2, 3, né, Isso. Porque a possibilidade de reversão lá no STJ é muito pequena. Você tá trabalhando com uma possibilidade enorme contra você. Sim, o grau de êxito ali vai ser muito menor do que o grau de... né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. E aí, vamos entrar na baixa-alta agora? Baixa-alta. E tem gente, às vezes, vamos supor, eu acho que essa lei aqui, a lei está dizendo, você não pode fazer isso. Sim. E você acha que a Constituição te autoriza a fazer aquilo. Então, essa vedação que tem na lei, que depende do julgamento do Supremo, isso também é temerário, Camila. Também, a gente sempre tem que levar em consideração aquilo que está acontecendo, né? O que está acontecendo. Então, todo mundo já julgou. Mas você ainda está esperando uma decisão da STJ de forma diferente? Isso, é difícil você reverter. Então, até a questão da exclusão do ICMS do ICMS? Não, a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, por exemplo, o pessoal fala as teses filhotes, tipo assim, do ICMS, da base de cálculo PIS e COFINS, ok. Mas vamos supor, tem gente que quer excluir também o ISS da base de cálculo. Sim. Como que está essa tese? Não passou. Não foi. Então não deu certo. Não dá para aplicar. Tipo assim, aí as pessoas ficam, mas essa tese é o mesmo raciocínio. Às vezes lá no Supremo, pode ser o mesmo raciocínio para nós, mas lá no Supremo eles acham que não é. Então, mas essa do ICMS, até a gente, da base de cálculo de PIS e COFINS, é importante citar, porque assim, na época, ela tinha outro grau. Sim. Agora que a questão ela já foi julgada, né, que eles queriam questionar ali a lei... Ela pulou para alta. Ela pulou. É verdade, tinha uma dúvida muito grande se o Supremo ia reformar as decisões dos tribunais regionais. E ele mudou. Tipo assim, foi uma exceção essa... e o STJ, nesse caso aí, ele decidiu por maioria, que não deveria compor a base de cálculo, entendeu? Sim, concordo. Então, se não deve compor a base de cálculo, hoje ela é baixa-alta. Quer dizer, ela era baixa-alta na época, mas hoje ela é alta-alta. Sim. Então, a gente sempre tem que estar levando em consideração esse grau
Se essa disponibilidade... a graduação da oportunidade, né? A graduação da oportunidade. Porque... Será que ficou confuso a gente falando de tantas possibilidades? Não. Então, peraí, vamos lá. Quando a gente fala em grau, graduação da oportunidade, a gente sempre tem que lembrar, né, Lard, que não basta você olhar, essa tese é alta. Não, hoje ela pode ser alta, amanhã ela pode não ser. Pode mudar. É por isso que é necessário sempre revisitar e é por isso que a gente citou tese que no passado era alta, hoje já é baixa. Parece na verdade a gente fala, mas tem um mercado tributário, um mercado jurídico de apostas. Claro. Então tem teses que tem graduação maior, menor, e às vezes as coisas mudam. Por exemplo, hoje uma coisa tem uma graduação, isso aqui como diz, é um cheque em branco, isso aqui é uma restituição certa, e pode mudar de posição. Sim, pode mudar. São momentos diferentes, né? E também é importante lembrar que com a reforma que a gente vai ter agora, né, para o estabelecimento desses 2 tributos, a gente vai ter novas teses tributárias. Vão aparecer muitas. Nova necessidade de advogados, né? E eu acho que vai ter que ter uma avaliação muito depurada. Isso que nós estamos aqui comentando é muito pouco aplicável, mas eu acho que, por exemplo, o contribuinte, ele tem que ter uma certa segurança. Claro. Ele não pode entrar assim, cego nas teses tributárias. Ele tem que fazer uma certa avaliação, e se ele não souber fazer essa avaliação, ele pode estar comprando, minha avó sempre falava, comprando gato por lebre. Sim, porque vai levar ali um prejuízo na frente. Sem dúvida. Camila, né? Faz quanto tempo que nós já estamos falando? Olha, a gente tá falando há bastante tempo aqui, que eu já nem sei te dizer. Vou acompanhar. Não, tá, vamos lá então. Tá, vamos só continuar, falar só mais um pouquinho aqui, que daí eu acho que a gente encerra o assunto, porque ele é muito grande. A gente encerra por hoje, na próxima, mais pra frente, ali a gente traz de volta outros pontos, certo? Porque nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui nessa introdução, né? E fica aqui o que a gente colocou mais de importante, essa avaliação dessas teses, né? Por exemplo, você saber avaliar uma tese jurídica tributária. Você não pode desconhecer. Não. E até, deixa eu até fazer uma pergunta interessante aqui pro senhor, que eu acho que o pessoal vai gostar. Independente de ser tese ou graduação, vamos pensar que eu tenho 3 empresas, que aí eu entro lembra que a gente falou lá no começo que teria uma linha tênue ali entre o planejamento e a sonegação? É verdade. Se eu tenho 3 empresas, por exemplo, aqui, no Simples, elas estão enquadradas no Simples Nacional. E uma mesma pessoa está coordenando as 3 empresas, né? Coordena. Nesse caso aí, eu posso dizer que tem um crime, que tem uma sonegação? Posso dizer eu acho que aí, crime, eu acredito que não, porque teria que ter assim, uma omissão, né? Mas seria uma simulação, né, Camila? Simulação. E essa simulação pode ser objeto de desconstituição desse planejamento tributário. Porque, vamos supor, é comum hoje, comum maneira de dizer, as pessoas, por exemplo, estão perto ali do limite do Simples, né? E o contador fala assim, vamos criar mais uma empresa. Sim. E aí são uma pessoa cuidando de 2 empresas do Simples. É claro que não são os mesmos CPFs, às vezes é da família. Às vezes então, é do pai, às vezes é do filho, né? Eu já vi pessoas falar, eu tenho 10 empresas no Simples, e tá ali atrás daquelas empresas. Então é por isso que a gente diz que tem uma linha tênue, né? Que nem se eu for pensar numa oficina mecânica. Às vezes eu tenho um CNPJ que está emitindo a parte de serviços. Na outra, do Simples, está emitindo toda a parte de peças, exemplo. Então, é por isso que é importante analisar, né, Lard? Porque assim, respondendo friamente, não tem. Mas pode ter uma simulação, né? E aí que a gente vai... Essa questão de nulidade dos atos, simulação, vem lá do direito civil. Vem do direito civil, por isso que os 2 andam de forma conjunta sempre, o direito civil é que vai dizer se é uma simulação, se... E tem essa figura do abuso de direito, né? Porque, eu cumpri a lei. Não, se abusou da lei, né? Tem, se não me engano, é o artigo 187 do Código Civil, do Código que estabelece o abuso de direito. Exatamente. Bom, eu acho que o tema em si... O senhor quer citar mais alguma coisa sobre isso ou não? Porque senão a gente conclui deixa eu só colocar uma situação. As pessoas têm dúvida, olha, eu recebi uma autuação porque eu fiz um planejamento tributário. Tem crime ou não? É uma coisa muito simples.
Se o auto de infração lá da Receita Federal vir com a multa de 75%, não tem suspeita de crime. Não tem. Agora, se ele vir com 150%, aí fique preocupado.